Gente, essa apresentação aqui, geralmente é a apresentação que eu uso nos meus eventos, assim, de aulas gratuitas que eu faço e tudo mais, mas é só para vocês me conhecerem, para quem não me conhece ainda, porque a gente realmente vai focar muito nas aulas através da plataforma, tá bom? Das dinâmicas, dos exercícios práticos. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Magda Almeida, muito prazer. Eu trabalho com tecnologia da informação há 20 anos, mas nem não foi uma coisa assim que, nossa, fiz faculdade, caí no primeiro emprego, nossa, que fácil que foi. Não, foi uma grande jornada, porque eu nasci em São Paulo, tem algumas coisas escondidas, não sei se vocês viram, mas eu não sei se vocês tiveram tempo de olhar na agenda, mas lá eu já conto na minha bio, quando você clica na agenda, um pouquinho da minha história. Mas eu sou de São Paulo, eu sou. é, filha de duas pessoas incríveis que não são de São Paulo, e quem souber o que meus pais são, já vai ganhar estaleca, já vai ganhar dinheirinho virtual. Alguém quer falar? Alguém sabe de onde que minha família é? Tem uma pessoa com a mão levantada aqui, ó. Deixa eu ver quem que é. Ah, Michele. Michele Barbosa. Quer ganhar Zona estaleca? Norte de São Paulo. Ótimo, sou da Zona Norte de São Paulo. Ótimo, isso está escrito lá. Eu escondi duas coisas que eu não escrevi lá. Eu nasci em São Paulo, porém a minha família é de outro lugar do Brasil. Se eu não me engano, eu acho que seu pai é do Ceará, de Fortaleza. É, minha mãe é do Ceará. Fortaleza nada, minha filha. É do. Ótimo, é isso aí, gente. Mas ganhou. As duas ganharam estalequinha. E a gente já vai inaugurar as brincadeiras de estaleca. Minha família é nordestina. E eu nasci em São Paulo, mas eu tenho uma paixão absurda pelo Ceará. É o meu plano de aposentadoria morar lá. E a vida é muito engraçada, porque eu vou pro Ceará desde criança, né? Porque família é de lá. Meu pai, na verdade, é de Alagoas, mas eu nunca pisei em Alagoas, gente. Sinto muito se tem alguém de Alagoas. Isso é um arrependimento meu. Eu vou mudar isso, eu preciso melhorar isso. Mas que meu próprio pai se apaixonou pelo Ceará. E aí ele nunca mais foi para Alagoas. E aí, minha mãe, ela é do sertão, do sertão, do sertão. Ela é de um lugar que chamava Pedregulhos, que fica 6 horas para dentro do Ceará. E numa dessas viagens aí para visitar a família, meu pai conheceu esse lugar maravilhoso chamado Lagoinha, que fica aí umas 3 horas de Fortaleza. E lá eu conheci um negócio chamado kitesurfing, que eu só olhava, porque eu não tinha dinheiro nem tempo para fazer, né? No Brasil, kitesurfing ainda é, né? Mas na época era só para quem tinha dinheiro. E aí eu vim para os Estados Unidos anos depois, e o que que eu encontrei aqui, gente? Onde eu vim morar, kitesurfing. Aprendi a fazer kitesurfing no frio miserável. Então agora quando eu vou para o Ceará, tem um gostinho muito mais especial para mim. Então, essa é minha meta de vida, é um dia poder viver lá, fazer kitesurf todo dia, até não aguentar mais. Vou dar as estalecas. Então, tudo que eu for fazendo aqui, a gente vai brincando para vocês já se acostumando com a plataforma. Então, ao longo das nossas aulas, eu faço questão de fazer perguntas para ver se estão prestando atenção nas coisas. E essas perguntas serão, esqueci a palavra, darei retribuição em formato de dinheirinho digital. Então, a gente criou aqui o Girls Coins. É a Bitcoin da Girls on Fire, que depois vocês vão poder trocar na lojinha por desconto em mentoria, para conseguir uma sessão comigo, enfim. Isso é para engajar vocês, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu lugar aqui e mandar minhas estalequinhas para vocês já perceberem como é que funciona a nossa brincadeira aqui. Então, foi Michele. Ah, Michele perdeu, não tá cadastrada. Não tem problema. Quem foi a outra pessoa que falou? Foi Bianca? Quem falou que meu pai era do Ceará? Minha família era do Ceará? Tá me escutando? Agora tô. Ah, tá. Eu Você tava tá falando e aqui. não conseguia.
Você tá aqui, olha aqui, Uber. 100 estalequinhas pra você. Parabéns. Gente, todo mundo vai ter chance de ganhar estalequinhas. O que que eu vou pedir agora? Pra minha equipe, logar no admin pra não ter que ficar toda hora vindo aqui. E quando eu falar pra dar estalequinha, mande as estalequinhas pro pessoal, tá bom? Beleza, Maluzinha? Ih, só tá quietinho hoje, hein? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô. Ah, então tá bom. Mandei pra você, Rúbia. Quando você atualizar, vai aparecer lá as suas estalequinhas. Tá, Michele, mas depois quando você. a moça que você escutou foi outra pessoa que falou do lado foi outra, foi outra moça que você Na- escutou. Você não me escutou falando. Você falou, foi você que falou do Ceará ou não? Foi eu que falei e foi uma moça que apareceu no vídeo Sim, também. isso, que foi, acho que a Michele, se eu não Ah, me tá. engano, mas ela não tá cadastrada. Eu vou entregar pra ela depois que ela fizer o cadastro dela. Tá bom. Tá bom? Maluzinha, você me escuta? Ri, você me escuta? Tô te respondendo no mute. Sorry, Mike, escuto sim. Ah, tá. Deixem aberto no admin, porque aí eu fico aqui na aula e Tá, vocês vão distribuindo as estalecas aí para deixar esse povo rico, tá bom? beleza. Bom, e aí, gente, o que que aconteceu na minha vida? Eu, meus pais são de uma origem muito humilde, meu pai sempre acreditou que realmente para a gente sair da situação, né, da nossa família, graças a Deus, assim, eu já tive, meus pais trabalharam muito, então eu tive tudo que eu precisava. Mas, assim, sem muito conforto, né? Estudei escola pública, mas meu pai sempre deu apoio, nunca precisei trabalhar quando era criança. Trabalhava, assim, pra ganhar meu dinheirinho eu mesma, mas eu tive a estrutura, pelo menos, assim, familiar que me permitiu investir na minha carreira. E meu pai fazia uma pressão danada, que morria de medo da gente cair na vida errada. E ele, tem que estudar, menino, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E eu acho maravilhoso, porque na minha família, de onde meu pai veio, é, eu tenho muitos familiares que falavam o contrário para os filhos. Falava, não, esse negócio não dá futuro, não. Você tem que ir trabalhar. Aí já colocava os meus pais para trabalhar no mercado, para trabalhar na roça. E eu acho que isso sempre foi uma consciência minha. Minha consciência era o seguinte, cara, não existe justificação para eu conquistar menos coisa na minha vida do que os meus pais conquistaram. Que todos os esforços que eles fizeram de sair de onde eles saíram, para batalhar, para dar casa, comida, estudo pra gente, o mínimo que eu posso fazer é transformar isso em algum resultado positivo, né? E assim foi. O meu próprio pai sabia lá de digital de tecnologia, vivia falando, não, tem esse negócio aí de computador, esse negócio de computador. Às vezes ele ia no sebo, escolhia um livro qualquer lá e dava pro meu irmão, dava o livro pra mim. E aí eu entrei e fui fazer ensino técnico. Eu estudei numa escola chamada Liceu de Artes e Ofícios. Você fazia uma provinha. Chamava vestibulinho. Não é ensino técnico. Acho que tem gente aqui que já deve ter feito ensino técnico. E eu fui fazer telecomunicações. Queria ser diferente. E o que que tinha nesse curso? Tinha a parte de eletrônica e tinha a parte de programação. Então, tinha um pouquinho de tudo, né? Esses cursos técnicos assim. E aí, lá, uma das matérias, era engraçado, porque já foi quase no final do curso, era redes de computadores. Gente, mas o meu professor, olha ele aqui, gente. Tá um negócio bem na frente aqui. Dá pra vocês verem essa criaturinha aqui? O Alf, a gente chamava ele de mosca. Ele não parece uma mosquinha? Cara, ele era tão fantástico ensinando redes de computadores que eu me apaixonei. E ele só falava de Cisco e Cisco e Cisco, e ensinava. Aí ele mostrou um vídeo pra gente, que eu vou colocar até depois lá na plataforma pra vocês verem, chamado The Warriors of the Net, Os Guerreiros da Internet. Que ele mostra como funcionam os pacotinhos de dados, e ele era muito engraçado e tal. Gente, eu sei que eu me apaixonei por esse tal de redes de computadores. E nessa época aí, com os 17 anos, eu não sabia o meu sonho de criança era ganhar R$ 5.000. Eu achava que quem ganhava R$ 5.000 era muito rico, né? Porque eu lembro do meu pai falando, nossa, porque fulano ganha 5.000, era na cabeça dele que ganhava 5.000 na época, eu era muito rico. Olha onde, né, a gente vê, o jeito que a gente aprende a sonhar, né? Então, eu nunca escolhi a minha profissão por causa do dinheiro, eu escolhi por estabilidade.
Porque meu pai falava, faz alguma coisa que te dê estabilidade, depois se você quiser desenhar. Eu amava desenhar. Você faz como hobby, né? Então, na época, tinha já essa noção que a tecnologia estava chegando para, né, transformar o mundo. Estou falando de 20 anos atrás, a gente não tinha celulares igual a gente tem hoje, né? Ainda era bem limitado, mas já tinha lá os computadores chegando nas casas, já tinha as escolas começando a se adaptar para, né, para as matérias, para preparar os alunos para mexer com tecnologia. E aí, uma coisa foi levando a outra, né? Eu fiz esse colégio técnico de eletrônica, fiz essa matéria lá de redes, me apaixonei por redes, falei, não, quero aprender redes. Aí fui estudar redes na faculdade. Eu fiz um tecnólogo num colégio, numa faculdade em São Paulo. Fiz o curso, acho que era 2 anos e meio, 3 anos. Até hoje eu não tenho um bacharel, gente. E não é uma vergonha, tá? Na área de tecnologia, na área de TI é muito ok você ter um tecnólogo. E amanhã a gente vai falar muito de carreira, e eu vou falar se impacta ou não. Na área de TI, a TI vocês vão ver que é um pouco diferente das outras áreas. Quem te contrata, né? Ele tá te contratando para você mexer em tecnologias muito caras. Que eles tiraram do budget para comprar, para melhorar o negócio deles, para dar mais segurança para o negócio, etc, etc, etc. Ele não quer saber o seu diploma, ele quer saber se você sabe fazer, né? Então, a gente acaba, às vezes, tem muito aquela coisa, não, não vai fazer o bacharel. Então, nada contra, gente, estudar não quer demais. Eu tô para fazer uma faculdade de AI agora, eu tô tentando conciliar, quanto mais estudar, melhor. Tô falando que não foi um impedimento para minha carreira não ter tido um bacharel, né? Enfim, aí eu fiz e uma coisa foi levando a outra. Qual que foi o problema, gente? Eu atirava todos os lados, porque eu tava numa fase que eu precisava já ganhar dinheiro, meu dinheiro. O meu primeiro estágio era tudo lindo e maravilhoso, mas meu primeiro estágio pagava R$ 300. Então, para eu pagar a faculdade, eu não consegui pagar logo de cara. Aí, o que que eu fiz? Eu dormia sonhando com essa tal dessa Cisco, né? Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar de Cisco aí no Instagram. Cisco é o líder de mercado há anos na parte de redes, né? O que que é rede, gente? Tudo que é equipamento de interconexão, que provê internet, que provê conectividade para sua casa, que você conecta, expande, coloca vários computadores juntos, enfim, todas essas coisas que provê conectividade no mundo de TI pertencem à área de redes de computadores. E a gente vai falar dela aqui. E aí, o que que acontece? Eu falei, tem aquele professor lá, né? O Mosca, só falava dessa tal dessa Cisco aí, que tem a tal da certificação. Fui atrás. Achei para fazer no Senac, lá da Consolação. O curso, lembro até hoje, R$ 2.880, que eu parcelei em 10 vezes no boleto. E eu ganhava R$ 300, sobrava R$ 20 por mês. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque com esse curso eu consegui um estágio que já foi para R$ 1.400 de bolsa. E assim eu paguei minha faculdade. Só que aí eu entrei um pouco no limbo, porque eu queria, estava naquela hora, quero ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso dar minhas coisas, preciso fazer isso, eu quero estudar inglês, eu quero ir para fora, blá, 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 blá. E eu não sabia como ir me especializando. Então, eu peguei o primeiro emprego, como o meu estágio era, eu consertava a câmera, em bancada mesmo, né? Como eu fiz eletrônica. E tava muito difícil sair completamente para ir direto para TI. Então, os primeiros 5 anos da minha carreira, eu fiquei meio perdida. Eu via meu irmão já que o meu irmão era desenvolvido com 13 anos, o bicho já desenvolvia, ele é cabeça. Então, o primeiro emprego dele, o bicho já ganhava R$ 6.000 para trabalhar de casa com 18 anos, sem fazer, assim, ficar lá. Dormia até meio-dia, e depois trabalhava. E eu, nossa, eu preciso ir para programação. O que que eu fiz, gente? Peguei um empréstimo, já não ganhava bem. Fui fazer um curso de SAP, de ABAP, que até hoje é top. Mas, gente, programação não é para mim, eu não tenho dom, gente. Eu ia lá no sábado, longe pra caramba o lugar. Gastei R$ 10.000 que eu peguei emprestado. E não sei. Assim, gente, estudar nunca é demais. Tá lá no meu currículo. Talvez isso deixe ele mais bonito, mas não é o que eu me conectava. Eu gostava de redes e aí bateu aquela deprê, pô, eu preciso de um emprego em redes, eu preciso ganhar bem nisso. O que que eu vou fazer? Aí que eu percebi, gente, que na verdade o que eu precisava era de a primeira oportunidade, né, na área e começar a me especializar, que uma hora né, o sol ia sorrir para mim. E assim foi indo. Quando eu entendi que eu precisava tirar a certificação, me especializar, foi muito mais fácil. Eu fui sendo levada de uma empresa para outra, de uma empresa para outra, até que
eu cheguei na empresa que eu tô hoje e já tô há 12 anos nessa empresa. O que que eu quero dizer com isso? A questão, gente, de qualquer área, eu não acho que isso é só para a área de tecnologia da informação, é que quando a gente não sabe o que fazer, a gente olha dando certo para um, no geral, né? Qualquer coisa, esporte é assim. Você vê dando certo para um, aí você larga o que você tá fazendo, porque você acha que o que a pessoa tá fazendo ali é melhor, e vai fazer, e aí não dá certo para você, e você começa a ficar atirando para todos os lados. Independente da área, gente, independente do que vocês estão fazendo da sua vida agora, não façam isso. Se você tem um feeling de que algo vai dar certo, stick with it. Você precisa de consistência e constância, tá? O que que é? Não olha para amiguinho, olha para frente. Eu falo que é o efeito cavalinho, tem que ser assim, ó. Tapa aqui, efeito cavalinho. Olha, olha. Que se você ficar se distraindo aqui, ó, aí você não vai fazer nada. E se tá dando certo pro teu amiguinho, pode ser que seja só pelo simples fato que ele insistiu. Olha a minha cabeça, tá dando certo pro meu irmão. Meu irmão programava desde os 13, 14 anos. O bicho nunca teve um amigo, bichinho. Ele é nerd mesmo. Não era muito meu perfil, eu queria ter uma vida. Então, eu me descobri a minha paixão em outro lugar e eu fui ser boa naquela coisa, né? Que foi redes. Gente, vocês nunca iam ver uma pobre tão feliz. Meu primeiro emprego, depois que eu me entendi que eu precisava insistir naquilo, na redes, foi na Oi, gente. Foi Oi, na Oi, na época que a Oi, tipo, chegou dando chip pra todo mundo. Vocês, depois quebrou, né? Mas vocês lembram disso? Gente, eu ganhava R$ 1.300. Eu já tinha voltado do intercâmbio. Eu fui fazer intercâmbio no Canadá, quando saí da faculdade. Mais um empréstimo. Nunca me arrependi. Se tem uma coisa que eu não me arrependo é de ter investido em estudo. Voltei com inglês. Consegui esse emprego, meu primeiro empreguinho de TI mesmo, que foi na Oi. Eu nunca ri tanto. Eu trabalhava num lugar chamado CGS. E a gente monitorava os links, as redes dos clientes e tal, e tal, e tal. Gente, mas era uma pessoa mais palhaça que o outro. Eu ganhava uma miséria. E eu já morava sozinha. Só dava pra pagar o aluguel. Eu ganhava R$ 1.300 e o aluguel era R$ 950 lá na Zona Norte de São Paulo. Era tudo improvisado na minha casa. Mas foi a melhor coisa, foi passar perrengue. Porque foi o perrengue que a água fez bater no bumbum e eu não parava. Eu não tinha dinheiro para pegar, para comprar curso online. Gente, R$ 80 eu não tinha. Eu pegava do amigo que tinha comprado, estudava, tirava certificação. E assim foi indo. Uma certificação, outra certificação, fui trocando de emprego, as coisas foram melhorando. No meio disso, né? No meio disso, esse dia foi um dia muito. Esse tempo aqui, ó, foi muito especial. Não sei se vocês estão vendo, né? Meus camaradinhas da Oi. Quando teve a Copa no Brasil, não sei se vocês sabem, mas quando tem a Copa, os eventos no país que vai sediar a Copa começam muito tempo antes, né? Então, em 2010, a Oi foi patrocinadora da Copa. Em 2010, teve um evento chamado P-Draw, que era um evento de inauguração da Copa, onde era um evento fechado, que alguns artistas e tudo mais. E como a Oi provia os links de internet, os circuitos e tudo mais. Ixi, peraí, o que que aconteceu que tá com esse barulho? Provia, os links e tudo mais de internet, a gente teve que ir lá monitorar o evento a partir de conectividade de redes. Aí, Magdinha descobriu o que ela realmente queria fazer. Teve um dia que tudo lá caiu. Foi aqueles gringos, nininini, porque onde vai a Copa, não sei se vocês sabem, onde vai ser a Copa, eles levam uma comitiva junto, os gringos ficam lá seguindo, de país em país. E vai todo o povo de TI deles e eles têm que lidar com a gente lá. E aí deu um pau triunfal, bem na véspera do evento. E as coisas não funcionavam, não conseguia acessar os sistemas, e blá blá blá, e blá blá blá. Foi lá na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Que lugar lindo, né? By the way. E aí, começou o buchicho. Nini, é o cara de Faro. Não, cadê esse Vitor aí? Tem que chamar ele. É Faro, o cara de Faro, Faro, Faro. Gente, quem que é esse cara desse Faro? Quem é esse cara? O que que é Faro, né? Eu sei que daqui a pouco chega. Nada, tudo fora e nada. Não, ele falou que foi tomar um café. Daqui a pouco chega um cara assim, todo empolado, andando assim, entrando na sala lá. É como se tivesse aberto uma luz, assim, igual desenho animado. Cara, esse ali eu falei, eu quero ser esse cara aí. Eu quero que um dia dê um problema e todo mundo fique lá esperando pra máquina resolver, porque eles sabem que eu vou resolver.
Aí o cara chegou, olhou, deu uma resolveu. Hoje eu sei que ele, na verdade, era um sem vergonha, porque ele que quebrou, né? Por isso que ele resolveu rápido, ele que quebrou. Ele era um cara de cibersegurança, aquele que controlava os acessos, né, dos dados, que podia acessar o que não podia e tal. E eu fiquei encantada, falei, meu Deus. Aí eu só ouvi os bochichos, não, porque esse cara ganha muito e tal. Aí começou já a minha cabeça um pouco diferente. Já que eu me encontrei em TI, que área que eu posso ir pra eu ganhar um pouquinho mais, né? Aí o que que aconteceu, gente? Comecei a estudar sobre Fire, me apaixonei. Coisa de ataque, de hacker, de não sei o quê, e coloca coisa de proteger. Parece uma guerra, você tá ali protegendo de uma guerra ali virtual sem sair de casa. Aí foi, meu Deus, eu preciso de uma oportunidade para mexer com esse negócio. O que que aconteceu, gente? Tava tudo lindo, eu ria, eu me divertia, mas tava muito difícil pagar as contas. Eu quase desisti de TI. Eu não conseguia pagar aluguel. Eu literalmente vendi o almoço para pagar a janta, porque eu tinha um ticket. Nem posso falar isso, porque parece que não pode fazer isso, mas eu fazia. Tinha 20 anos, precisava. Eu vendia meu ticket para comprar coisa para fazer marmita, de tão época das vacas magras. Aí o que que eu fiz? Vou largar tudo, vou abrir uma empresa. Tive várias fases de querer abrir empresa. Vou abrir uma empresa, vou prestar serviço, vou lá pro interior onde minha mãe tá morando. Meus pais mudaram pro interior quando a gente saiu de casa, né? Aí falei, veio na minha cabeça assim, uma vozinha, né? Da sabedoria, não seja inconsequente, Magda. Você estudou pra isso? Cara, atualiza o currículo, manda currículo, insiste. Aí mandei nada. Quando eu tava pra desistir, quando eu já tava falando que eu ia largar pro meu coordenador, tudo. Fui chamada para um trabalho. Foi o próximo trabalho, só que aí já fui pra ganhar o dobro. Aí já deu um alívio, né? Não era uma fortuna, mas já era 4.000. Pra alguém que sempre sonhou em ganhar 5, fui ganhar 4.000 reais. Só que, gente, não foi sobre o salário. Não foi isso que eu ganhei nesse novo lugar. Sabe o que que aconteceu? Foi que a gente perde pro universo. A gente põe nosso esforço, gente. A gente dá o primeiro passinho, Deus põe o degrauzinho ali. Deus põe o chão. Porque quando eu cheguei lá, eles tinham feito um corte lá, um povo que não tava entregando muita coisa, que tava meio insatisfeito. E perderam a pessoa de Firewall. Eles não tinham a pessoa pra mexer em Firewall, que era o meu sonho, eu queria aprender aquilo. Aí eu cheguei e eu pedi, né? A gente tem que ser assim, não pode ter medo não, gente. Eu peguei e falei assim, ó, eu posso mexer? Eu aprendo. Quero mexer? Não, tá aí. Senha, fiz merda? Muita gente. Sabia o que eu tava fazendo, né? Tentava fazer o menos merda possível, né? Ligava, tinha um cara que manjava muito, lembro dele até hoje com muito carinho. E essa consultoria que eu trabalhei, a sede era em Vitória, mas a maioria dos clientes era em São Paulo. E nessa época eu atendia, né? Para quem não sabe, no mundo de TI, você não vai trabalhar só para uma empresa. Você não necessariamente vai ser contratado numa empresa que você vai trabalhar na TI da empresa. Como, por exemplo, vou trabalhar na TI de um banco. Vou trabalhar na TI de uma grande rede de lojas. Pode ser que você seja contratado para trabalhar numa consultoria, que é uma empresa grande, que ela aloca, né, os funcionários dela para cuidar da TI das outras empresas. Faz sentido? Então, ela presta serviços de TI para as outras empresas. E aí, gente, o meu cliente que eu atendia, sendo dessa consultoria, era o Sebrae. Menino, rapaz. Fui fazer uma migração. Juninha, primeiro ano realmente ali como uma engenheirinha de redes, né? Gente, eu fui fazer uma mudança e teve um corninho. Falou, não, Magda, você não precisa registrar essa mudança, uma coisa tão simples. Eu era tão inocente, gente, eu fui passar tanto pra trás e eu caí. Sabe o que eu fiz? Eu derrubei. Eu não sei se vocês conhecem Vergueiro. Tem lá, né, o prédio do Sebrae. Eu derrubei assim, 2 andares inteiros. Os 2 andares de TI, que era o principal, eu derrubei, fazendo essa mudancinha simples que não precisava registrar. É, mas resolvi antes do dia amanhecer, né? Mas assim, lições aprendidas. O que eu quero dizer, gente, é errando que você aprende. Se tem um camaradinha no seu trabalho ali que não tá errando nada, é porque ele não tá fazendo nada, só você que tá trabalhando, né? É, a gente não pode ter medo de encarar esses desafios, porque encarando esses desafios não não se impedindo de errar que você vai virar sênior mais rápido, né? Você vai criar mais limo, você vai criar experiência nativa, intuição pro negócio. É experimentando, né? Até aqui, gente, estou falando muito. Alguém tem alguma pergunta? Alguém conhece esses lugares que eu tô falando? Alguém é dessa região? Tô vendo que Gisele tá com a mão levantada. Posso seguir?
Sim, não, talvez? Bora. Gente, como vocês estão quietinhos. Tô seguindo, beleza. Um A joinha. Pode Gisele disse que pode seguir. seguir. Então tá bom. Maravilha. Então é isso, gente. O bom, do gostoso da TI é que a gente vai começar às vezes, num emprego de help desk, a gente vai experimentando. E lá dentro você vai descobrindo outras paixões, segmento do segmento do segmento. E você vai mudando porque tem mais a ver com você. Às vezes o que tem mais a ver com o momento de vida, porque tem a área da TI, gente, que ó, eu sei que limpeza, construção é barra pesada, mas TI. Eu já fiquei 4 dias. Vamos ser sinceros aqui. Já pra vocês saberem no começo. Eu já virei 4 noites numa migração de faro que deu errado. 4 noites. Eu dormi assim. Eu sei que tem filho pequeno. Nossa, que não dorme. Eu sei, mas existe um lado obscuro da TI. Então, escolham com sabedoria. Eu reclamo? Não, eu amava, gente. Eu tinha essa coisa de que eu queria ajudar, eu queria ajudar, eu queria me sentir útil. Eu amava. Eu reclamava, mas eu amava. Eu tinha muito orgulho de alguém me chamar no meio da noite para resolver um problema. Com o decorrer do tempo, gente, eu fui, né, querendo curtir um kitesurf, cuidar mais de mim, aí eu fui mudando de área para umas áreas mais tranquilas. Então, o bom da TI é isso. Ela é muito flexível. Ela é uma área que é muito grande e muito pequena ao mesmo tempo, porque é uma área de relacionamentos. Você começa a atender é, um cliente, aí você vai lá e faz amizade com um cara de segurança. Ele, pô, tô estudando segurança, eu queria tanto uma oportunidade. Aí abre uma vaga. Então vem cá, vem ser meu júnior. Aí depois, agora eu quero ir para desenvolvimento. Então é fácil de você migrar. Então, de agora, desbitolem. Não se sintam obrigados a sair daqui tendo certeza do que área de TI que vocês querem seguir, porque você sempre pode mudar. O importante é começar, tá bom? No começo na área de TI, é óbvio que você vai pegar um cargo mais baby, né? Mais genérico, que você vai mexer um pouquinho aqui, às vezes bloquear uma senha ali, fazer assim, assado, e ali você vai se encontrando. Às vezes até na própria empresa que você entra, né, no primeiro emprego, você já vai se apaixonar por algo. Quando as meninas conseguem o primeiro emprego, a gente entra na mentoria num suporte de 6 meses, né? Elas ganham 6 meses adicionais, que eu fico brincando que é para elas não serem demitidas do primeiro emprego. Mas na verdade é para ajudar a ter confiança, não ficar bitolada, né? Para mim a parte mais gostosa da mentoria é essa. E aí tem muito medo de perguntar, não, mas eu tô com medo do meu sênior achar que eu sou burra porque eu tô perguntando demais. Gente, é obrigação de um sênior. É obrigação, é job description. Se você contratar alguém que é sênior com cargo, é obrigação dessa criatura te treinar. É assim que funciona. Ele tem que te treinar. Não tem que ficar acanhado, tem que perguntar quantas vezes necessário. Lógico, né, gente? Anotem as respostas para também não ficar preguiçoso e ficar perguntando sempre as mesmas coisas, né? Que aí também é sacanagem. Mas é, o conhecimento real de vocês da TI, por mais que você estude antes, por mais que você faça seus projetos em casa e consiga gerar uma experiência em casa, vai ser no dia a dia, vendo o seu sênior trabalhar, entrando numa call. É normal, todo mundo passou por isso, todo mundo vai passar por isso, né? Então você vai começar ali no primeiro dia, meu Deus, eu não sei nada, gente, eu sou muito burro, todo mundo aqui é um gênio, o que que eu tô fazendo? Nossa. Aí passa um mês, no segundo mês você fala. Esse pessoal não é tão espertinho assim, não, né? Aqui, ó, resolvi um segundo, depois, um sexto mês, só, todo mundo, errado, gente, pelo amor de Deus, já fiz isso aí, tão devagar. Então você vai vendo essa experiência, essa confiança crescer naturalmente em vocês, tá bom? É o que importa, relacionamento. De agora até o resto da vida de vocês, eu vou aqui ficar incentivando vocês criarem contatos aqui. Olhem para quem está aqui hoje com vocês como as pessoas que serão seus futuros colegas de trabalho e possíveis indicadores, né? É normal na TI, um sai para uma nova empresa, ele leva todo mundo junto. É normal, isso é da TI, né? Porque a TI a gente gosta de saber, pô, tem um cara que eu confio, que é muito bom para mexer nesse equipamento aqui, vamos chamar ele. Então, construam aqui, a gente vai ter amanhã a aula de fazer o LinkedIn para quem não tem. A gente vai ter uma dinâmica onde vocês vão fazer os grupinhos, se conhecer, trocar contato de LinkedIn, tá bom? É primordial. Eu digo assim que para você ser um profissional de sucesso é estudar a parte técnica, sim, gerar sua experiência prática, mas ter relacionamento, gente. É uma área de relacionamentos, tá bom? Deixa eu falar uma chamadinha. Maluzinha, aí, vocês estão de olho na waiting room? Que eu tô vendo aqui que tinha, só para não ter que ficar clicando aqui. É, Belezinha. Então, seguindo. Já falei um pouco assim né, da minha família. Meus pais são realmente de uma vieram assim, gente.
vieram de um lugar que nem eu acho que os meus amigos que cresci em São Paulo têm noção que existe. Que eu já tive amiga falando, ai, mas será que ainda é assim? Eu falei, gente, como vocês vivem? Vai pro Nordeste, pro Sertão. Melhorou muito, né, gente? Muito, 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 graças a Deus. Mas eles tinham muito poucos recursos. Então, eles nunca puderam, assim, nunca tiveram oportunidade de viajar, de fazer muita coisa. Pai pro Ceará ia de ônibus, não tinha dinheiro pro avião. Aquelas coisas, né? Então, pra mim, a TI como qualquer carreira, vamos ser justos, qualquer carreira que você consiga prover algo para quem que você ama, né, é uma coisa que é transformador, eu acho. Como que eu sei fazer? É TI, eu tô falando de TI. Mas é um propósito de vida, porque você finalmente vê, caraca, realmente valeu a pena. E se eu tivesse largado lá, na época da Oi, que eu não conseguia pagar o aluguel? Aí se eu tivesse ido, né? Olha quanta coisa bonita eu vivi por causa dessa profissão. Viajei muito, eu curti muito, aprendi muitos esportes. Gente, isso não teria sido possível se não fosse a minha carreira, porque ela foi me levando a destinos. E eu fui indo, gente. Eu nunca fui uma pessoa de pedir, me promova, me faça isso. Assim, se eu não tava bem na empresa, eu não sou de barganhar, não. Sou meio orgulhosinha. É errado, tá, gente? Não é uma coisa que eu falo. Vocês não podem ser assim. Vocês têm que pode pedir promoção, não tem nada de errado. E você falar, chefe, você não tá achando que eu tô querendo chegar no próximo etapa da minha carreira, mas eu nunca fui assim. Eu fui indo. Onde a vida me levar, tava indo. E aí eu vim parar nos Estados Unidos. Como que eu parei nos Estados Unidos, gente? Eu entrei nessa empresa que eu tô hoje e eles, depois de 4 anos lá, eles me convidaram. Eles abriram uma vaga e me trouxeram, né? E aí foi vários outros desafios chegando aqui. Eu achava que o meu inglês era lindo, maravilhoso. Aí quando eu cheguei aqui, poxa vida, passei um ano dando risada. Aí até hoje, eu tô 8 anos nos Estados Unidos. Até hoje o pessoal daqui fala que eu sou a pessoa mais sorridente da empresa. Mas eles não entendem que não é isso. É que o primeiro ano eu não entendia nada. Então eu só sorria. Aquele clássico. Mas, como tudo na vida, a gente vai vencendo os desafios, né? Então, hoje, eu me dou muito bem com meus pares. Eu mudei, eu vim como arquiteta da parte de redes. E hoje eu sou gerente de uma equipe de cibersegurança, que ela é 99% americana. Eu saí da equipe internacional e fui para essa equipe doméstica, que é uma equipe de, a gente fala application security, né? Cuida da parte de segurança de banco de dados, de Firewall, né? Todas essas coisas assim. E eu adoro. Mas é desafiador, porque a cultura, gente, os americanos, eles não gostam assim muito, né, de assim, aprender as coisas novas. Então, às vezes eu sofro um pouco lá com a minha equipe, porque é um pouco difícil fazer eles entenderem que o mercado mudou. Por mais que a gente esteja nos Estados Unidos, que é o lugar da grana, as empresas estão vendo que você pega um indiano, pega um latino, e o indiano e um latino vai aprender o que for. Até fazer o cafezinho pro chefe ele vai fazer. E o americano não é assim. Eu não sei na área de vocês, mas na TI é complicado. É complicado. É, o engenheiro, né, de TI brasileiro, de infra, vamos falar de redes, segurança. Uma criaturinha, ele vai mexer no Firewall, ele mexe no tal do F5, ele mexe no sei o quê. Se bobear, ainda sabe programar uma linhazinha, viu? Né? Aqui, se o cara de mexer só com um roteadorzinho com switch, só vai mexer com aquilo. Se é só F5, só vai mexer com aquilo. E tá mudando essa visão, porque mesmo aqui as empresas estão vendo que é desperdício de dinheiro. Então, nesse caso, gente, é... olha, agora que eu vi, tem gente da Zona Norte aqui. A gente já vai falar da plataforma, tá? Para quem não cadastrou, não tem problema. O que que eu ia falar? Enfim, gente, então essa é outra oportunidade. A gente, com nossa cultura, de repente a gente consiga um posicionamento por sermos diferentes no jeito de agirmos como profissionais. Tô julgando eles? Não, gente, eles é da cultura. Eles foram criados em um país em que a gente não precisa. E que eles têm sempre emprego. Só que a situação que a gente está de guerra, é coisa de imigração, é tudo, nananã, tá dando uma modificada no pensamento das empresas aqui. Por mais que não tenha inflação, como no Brasil, eles estão preocupados com a economia. Então, o profissional que tem o gingadinho, que é aquele, "Opa, eu não sei, mas eu vou atrás, pode deixar. Ele tá tendo ele está sendo visto, né? Hoje na TI, esse perfil do profissional que é mais assim é um profissional indiano, ele é muito parecido com a gente, indiano, fala que faz tudo, né? Aprende nada, faço? Não, eu sei fazer, tá aprendendo ali não.
E europeu também é pouco parecido, mas assim, trabalhar igual latino e indiano, gente, eu nunca vi. A gente leva a fama de, às vezes, né? Não sei se eles pensam isso mesmo, não, ou se isso é coisa da nossa cabeça de brasileiro, mas que a gente não trabalha, é o que mais trabalha. No Brasil, na mesma empresa, eu trabalhava às 12, 15 horas como gerente. Aqui, minha vida é muito mais tranquila. Cheguei a fazer coisa aqui, de ver coisa errada na empresa que ninguém fazia, eu fui fazer, de chegar de ter uma chefe que falava, Magda, isso não é seu trabalho. Isso eles que têm que fazer. Sabe? Mas brasileiro consegue ver o mundo desabando e ninguém respondendo, chefe, você vai fazer. Usem isso, gente. Das mentoradas que entraram no primeiro emprego, a maioria foi pelo jeitinho dela se portando. Ela fala, cara, eu não sei isso aqui não, mas eu preciso desse emprego. Eu vou aprender. Eu vou conseguir entregar o que você precisa. Eu vou ser o melhor funcionário. Tipo, aquela garra de brigar pelo nosso pão de cada dia, né? Isso vocês precisam manter assim, de agora, durante todos os estudos, pensem nisso. Qual que é o seu diferencial? Não é só a experiência técnica. Bem, se é novinho, não tem experiência técnica na área, se tá começando agora na área, mas experiência de vida. E o jogo de cintura com o cliente, jogo de cintura para fazer mágica, às vezes com dinheiro, para fazer as coisas render, a criatividade, isso conta muito, gente, muito. Não é balela, tá bom? Pô, meus pais, gente, olha, essa coisa foi mais divertida. Eles nunca mais quiseram vir. Eles disseram que se divertiram, mas tá difícil trazer eles pra vir me ver. Acho que não vou conseguir dar o play aqui. Isso aqui é minha mãe fazendo é, anjinho na neve, bichinha. Mas, enfim, gente, a TI me permitiu construir meus sonhos pessoais. Então é muito engraçado. Geralmente a gente tem uma vida pessoal pra conseguir chegar na. A gente tem a vida pessoal que leva até a carreira, né? Para mim, a minha vida pessoal, a maioria dos grandes sonhos que eu realizei foi por causa da tecnologia da informação e graças a Deus que eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria vendo as minhas meninas aí conseguindo os primeiros empregos dela, tá bom? É difícil, gente. Nunca vou falar que é fácil. Ah, vem cá, faz um final de semana aqui, sai daqui empregado. Gente, tem que dedicar. E eu gosto assim, eu não gosto de ter nada fácil. Eu gosto de batalhar, eu gosto de merecer, eu gosto de ter orgulho. E imagino que se vocês estão aqui hoje, num sábado, de manhã, que é o dia inteiro ouvindo a Maga falando, é porque vocês são pessoas assim também, que querem ser merecedoras, que gostam de se dedicar, que gostam de conquistar as coisas com o próprio suor, né? E a gente vai dar muita ferramenta para hoje aqui, independente se vocês virarem mentorados nossos ou não. Com o que a gente vai entregar esse final de semana, gente. Vocês conseguem sim dar o start assim, sem olhar para trás. Só vai, tá bom? Girls on Fire, gente. O que que aconteceu? A tal da Cisco, as coisas eu falo que é MacTube. Tava escrito. Lá, 17 anos, descobri a tal da Cisco, paguei R$ 300 por mês no curso. Nananã, começou a minha carreira aí. Primeiro ano oficial morando nos Estados Unidos, o que que acontece? A Cisco convida a gente, as mulheres da empresa, para fazer uma palestra no maior evento de TI que tem deles. É tão grande o evento da Cisco, gente, que eles fecharam praticamente a cidade de San Diego. Espalharam patinete em San Diego para a gente ir para os lugares do evento, das palestras de patinete. Gente, eu surtei. Foi, tipo assim, veio. Eu até hoje eu arrepio, meu sonho de criança. Eu era tão nerd com esse negócio de Cisco. Depois eu me bandiei pra Fire, né? Pra outro fabricante lá concorrente. Mas eu era tão nerd, que só faltava tatuar coisa da Cisco. E aí eu fui nessa palestra e até hoje eu me arrepio, porque a gente era para falar de diversidade, de mulheres na TI, e diversidade de um negócio chamado Agile, ou Agile, como fala no Brasil, que é metodologia, vamos chamar de gestão de projetos porcamente, perdão a galera dessa área. É uma área de governança, é uma área legal para quem não gosta de hands-on, a gente vai falar dessa área. Mas era para falar dessa transformação, de gestão, de nananã, com diversidade nas empresas. E aí eles faziam você escrever um pouquinho da sua trajetória para eles colocar na porta do lugar do evento, porque tinha várias salas com eventos. Então a pessoa olhava, lia um pouquinho de cada palestrante e decidia se entrava ou não. Eu e essas meninas, eu era a única brasileira, tudo o resto era americano. É, a gente tava rezando pra ninguém ir. Meu Deus, não pode não, vai ninguém, por favor. Nervosa. Cada uma começou a ter um surto diferente. Eu fiquei Eu, quando fico muito nervosa, eu falo e eu faço uma piada pior que a outra, uma piada pior que a outra. A Crista, a loirinha de cabelo comprido, ela ficou surtada. Ela não fala comigo, não fala comigo. Eu não queria que a gente falasse com ela. E ela começou a treinar com a parede sozinha. Surtou, surtou. A Kelly, que tá nervosinha, que tá assim, ó, a princesa, ela é uma fofa.
ela travou assim, ela começava a ficar chacoalhando. Aí subimos. Aí entregaram lá os microfones, respondemos as coisas foi indo. Aí, meu filho, tá aqui lá, cagado por cagado, perdão da palavra, né? Já tava lá passando mal de nervosa. Falei, deixa eu ser quem eu sou. Foi lá, só soltando as piadas horrorosas. E uma das piadas, inclusive, nem a piada eles entenderam. Que eu falei, gente, o meu pior problema nos Estados Unidos é que ninguém entende as minhas piadas de quebrar gelo. Aí saí da reunião e o meu chefe foi falar, Magda, fica tranquila, ninguém entende minhas piadas também. Ele levou a sério a piada, mas tudo bem. Aí, gente, por meia surpresa, lotou essa diaba desse evento. Lotou. Tinha gente, o meu diretor não conseguiu entrar, ele ficou do lado, na porta, de tão cheio que tava. E aí eu fui descer, a gente foi descer do palquinho, tinha uma fila. Falei, nossa, meu, essas meninas arrasam, hein? Gente, a fila era pra mim, cara. Era um monte de brasileira paisana, rapaz, era um monte de brasileira paisana. Pô, que orgulho, não sei o que, meu. E eu amei, porque a maioria era homem. Veja só, gente, por que que eu vou falar que eu amei? Eu falo assim que não é feminismo e machismo, gente. A gente tem que ser justo. A gente tem que se ajudar todo mundo. O ambiente que tem homem e mulher junto funciona muito bem. Eu gerencio uma equipe mista, é incrível. Cada um contribui de um jeito e fica lindo as coisas. E aí esses vieram assim, Magda, cara, que legal. Eu também fiz liceu, eu também fiz eletrônica, eu também era da Zona Norte, meu pai também. Sabe aquelas identificações? Você não sei o que, Isace, Isace, Isace. Eu tenho uma filha, cara. O que que você falaria pra ela se ela estivesse aqui? Porque eu tento incentivar ela a entrar em TI e ela tem medo. Ela fala que não é boa em matemática, que não sei. O que que você falaria pra ela? Gente, eu saí de lá falando o quê? Eu vou fazer um blog. Olha a cabeça de 2019. Eu queria fazer um blog pra poder escrever pras mulheres que vocês têm que entrar em tecnologia também, gente. Não é assim, não, não. Bicho de sete cabeças, igual todo mundo pensa, não. E aí. Só que no meio disso, gente, eu tive problemas, probleminhas de saúde, e a coisa foi. Eu matei energia. A minha energia era para trabalhar e fazer kitesurf quando tava melhor. E aí foi ficando, foi ficando. E acabou por causa dessa questão desse problema de saúde, eu precisei fazer uma cirurgia, em 2023, que me deixou mal da cabeça, ruim, ruim, ruim. E aí veio, cara, você precisa de um negócio para distrair, cara, que só a empresa lá não tá dando conta, não. Você precisa de uma coisa diferente para distrair. E eu lembrei. E na época do evento, eu saí tão empolgada desse evento que eu já sabia, Girls on Fire, porque eu amo Fire, Girls on Fire e tal. E veio, faz o Girls on Fire, só que aí veio em formato de Instagram. Aí eu fiz, gente, foi minha válvula de escape. Isso foi final de 2023 e 23 e o negócio cresceu, pum. Quando eu menos percebi, eu descobri que tinha um monte de mulher querendo buscar uma carreira na área de TI e eu não sabia da existência delas. E assim nascemos. Então a Girls on Fire, ela começou com a gente. Eu colocando conteúdo, falando, toda descabelada. Sou descabelada mesmo. Não sou de passar maquiagem, não. Você passa maquiagem todo dia. O dia que você precisar mostrar que é bonita mesmo, vai ficar enjoativo, entendeu? Aí, o que que aconteceu? Os meus primeiros mentoradinhos, os pupilos que eu chamo, que era. Eu dava mentoria gratuita, ia falando. Mas você tem que criar um programa de mentoria e tal e tal. Eles me ajudaram a desenhar. E esse programa foi evoluindo ao programa que a gente tem hoje de mentoria. Foi assim que nasceu o Girls on Fires. Agora, gente, vamos para nossa agenda. Vou parar aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queira compartilhar antes de eu seguir?